Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Responsabilidade de Joana de Ângeles. Hoje, capítulo 6, Intercâmbio de Elevação. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 7. O intercâmbio entre os espíritos e os homens, disciplinados sob coordenação superior, constitui um dos fastos mais comovedores e nobres do cristianismo. Em êxtase momentâneo, Zacarias, idoso, recebeu a visita de um ser angélico que lhe trouxe a notícia do renascimento de João, impondo-lhe transitória mudez ao órgão da palavra para evitar comentários desnecessários. Então, essa passagem em que Zacarias, idoso, ele ia ter um filho e duvidou dessa condição e com isso ele ficou mudo até o nascimento do filho. E ele teve essa visita, né, que a gente fala de um anjo, né, visita de um ser espiritual que comunicou a ele que haveria esse nascimento. Depois veio o nome de João. Logo depois, Gabriel, o anjo do Senhor, apareceu a Maria, anunciando-lhe o próximo mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do mundo para o ministério libertador. Aqui a passagem desse espírito, que a gente identifica como o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, anunciando a Maria a vinda de Jesus, que ela estaria ali para receber o Filho de Deus, que iria cumprir com a missão como Salvador, o Messias. E Maria aceita essa responsabilidade, já tendo sido, obviamente, preparada para isso. José sonhou com seres espirituais que lhe recomendaram retirar o menino de Nazaré, poupando-o à ação assassina de Herodes. No Egito, para onde se evadira, voltou a receber instruções em estado onírico, a fim de que retornasse com a família a Nazaré, pois que o perigo já havia passado. Esse aqui é o momento em que José, o esposo de Maria, ele, ao saber que Maria estava gestante e que não era ele o pai, ele recebeu a visita em sonho desse ser espiritual, comunicando que aquele lá era o Filho de Deus que viria. Né? Assim também ele tem o sonho, como a Joana coloca, que era necessário levar o menino. Né? Então, o menino aqui é Jesus. De Nazaré, eles foram para o Egito para evitar que Herodes viesse a matar, como fez, assassinando muitas crianças, nessa intenção de alcançar Jesus. Mas como o anjo avisou, eles foram para o Egito e com a morte de Herodes, eles também, José recebeu a mensagem do anjo e eles voltaram, então, pelo sonho. Então, eles comunicaram com aparições, eles comunicaram através dos sonhos. Quando da apresentação da criança no templo, essa criança é Jesus, seguindo a tradição antiga, a profetisa Ana identificou-o como Messias, o libertador, sob poderoso comando psíquico por entidade feliz. Então, essa profetisa, quando viu a criança, identificou que se tratava do Messias. E foi por, olha só como a Joana de Ângeles se expressa, comando psíquico por entidade feliz.
Então, houve ali uma comunicação, né? O espírito já num grau de elevação, né? Uma entidade feliz, um espírito superior, comunicando a ela que aquele ali, comunicando, né? Fazendo essa comunicação através do psiquismo. Veja bem que Joana utiliza de palavras de uma forma assim, um tanto poética, mas um tanto ela de recursos assim de linguagem que a gente precisa trabalhar o entendimento. Posteriormente, Simeão, que igualmente era profeta, homenageou aos auspícios da intuição luminosa que lhe veio do mundo espiritual. Então, Simeão também teve ali essa intuição e fez uma homenagem a Jesus, quando ele foi apresentado, né, ao templo. Então, era comum que naquela época as crianças eram apresentadas, quando nasciam, né, elas eram apresentadas ao templo e Simeão foi ali quem recebeu Jesus, e ele sabia que se tratava do Messias. Tempos depois é Jesus quem dialogou com terríveis espíritos que obsidiavam um homem na cidade de Gadara, impondo-lhes energicamente a recomendação de abandonarem a vítima indefesa. Meses após, na planície de Esdrelon, é esse mesmo, expulsou o sobranceiro, pertinaz adversário espiritual de um jovem que convulsionava como se padecesse de epilepsia. Um pouco antes, no acume do Tabor, dialogou com Moisés, o legislador hebreu, e com Elias, um insigne profeta do povo, ambos desencarnados, que o vieram homenagear, provocando incomum felicidade nos discípulos testemunhas do notável evento. Jesus, nessa situação aqui, ele estava com 3 apóstolos e houve ali a transfiguração, em que eles perceberam Jesus com a presença de Moisés e de Elias. E eles conversavam. Temos essas passagens, tá? E ela vai dizer, e como se isso não bastasse, ele próprio, Jesus, após a morte, retornou à convivência com os amigos saudosos e alguns desconhecidos que se interessavam pelos seus ensinamentos, demonstrando por diversas vezes a sobrevivência ao túmulo e a bênção do intercâmbio de elevação. Saulo, que o detestava, encontrou as portas de Damasco e o acontecimento se lhe tornou de tão alta e grave magnitude que lhe alterou a conduta e a vida total e definitivamente. Então, aqui várias passagens de Jesus em que ele faz um processo de desobsessão, então, as pessoas ali sob a influência de espíritos. Depois tem ele com a presença de outros espíritos, Moisés e Elias. Que a gente chama ressurreição, né? Jesus reaparece, ressurge. No entendimento da doutrina espírita, ressurreição não é renascer no corpo físico, mas é renascer, é regressar ao plano espiritual. Ele retorna e aparece para os seus discípulos e outros ali, passando um tempo com eles, transmitindo o ensinamento e os preparando para, né, o trabalho de divulgação do Evangelho, né, das mensagens de Jesus, dando continuidade ao que Jesus veio fazer aqui conosco. Todas essas passagens que Joana menciona fazem referência a intercâmbio espiritual. E
Jesus aparece para Saulo de Tarso, que fica aquele episódio em que ele está indo a Damasco, ele cai do cavalo, fica cego diante de uma luz intensa e ele identifica Jesus dizendo, né, por que Saulo queria, né, destruir aquele trabalho todo de Jesus, perseguir os seus discípulos, né? Por que me persegues? Jesus falou. E Saulo, ele é tomado ali daquela energia, daquela presença magnífica e percebe que se trata do Deus vivo, tá? E essa expressão do Deus vivo aqui, Jesus permanece vivo, Jesus não morreu, Jesus retornou e ele era o representante de Deus. Então ele consegue entender naquele momento a grandeza daquele ser espiritual e passa a agir, né? A sua conduta foi alterada, como a sua vida inteira foi para propagar o Evangelho de Jesus. Por sua vez, o Espiritismo vem hoje repetir os feitos extraordinários do intercâmbio espiritual em clima de ordem e com educação, o que constitui um dos mais confortadores exemplos da imortalidade da alma e sua consequente comunicabilidade com os homens. Intercambiam conscientemente elevados instrutores da humanidade com as criaturas, instruindo-as e dignificando-as em momentosos fenômenos medianímicos incontestes. Ela própria, Joana de Ângeles, é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Então, ela vem, através desse intercâmbio espiritual, de uma forma consciente, como ela coloca, né? Como instrutora ou mentora, como queira falar, né? Auxiliando, trazendo as mensagens do plano espiritual, trazendo o conhecimento, acrescentando, a gente pode dizer, enriquecendo o que a doutrina já nos traz, né, as obras de Kardec. Então vem toda uma obra desses instrutores espirituais para enriquecer, para nos dar mais detalhes, para nos trazer mensagens de consolo, conforto, de esperança. Então, essas mensagens nos chegam através dos fenômenos medianímicos ou mediúnicos. Familiares saudosos, envoltos pelos crépitos do sofrimento ante a partida dos seres amados, encetam uma marcha renovados após se comunicarem com esses afetos sempre vivos, que volvem a animá-los e a estimá-los ao prosseguimento no esforço de elevação, prometendo o reencontro futuro sem interrupção. Então, o que ela diz aqui, que é o que ocorre com muitas pessoas quando dizem perder, né? É um termo que é muito comum. Eu perdi um filho, perdi um pai, a mãe, perdi. Então, o Espiritismo ele vem esclarecer e muitas vezes existe a oportunidade desses familiares que partiram poderem se comunicar. E dali ficar muito claro que nada se perde, não se perdeu, existe simplesmente a continuidade da vida em outra dimensão, no plano espiritual. Então, esses familiares, né, essas pessoas queridas que partiram, elas podem trazer essa mensagem de esperança, de consolo, para que aqueles que estão aqui saudosos, tristes, eles possam galgar esperanças, ter mais paciência e continuarem a sua jornada até o momento do reencontro. Muito bonito isso, porque existe
sim a possibilidade desse reencontro no futuro. E ela diz, sem interrupção, porque no plano espiritual a gente não vai ter essa necessidade da morte, né? A morte é aqui no plano físico, o corpo físico morre e a interrupção do contato. A gente pode até pensar que quando reencarnamos, existe ali a despedida, né? E eu volto logo, vou fazer a viagem ali, reencarnando ali na Terra, daqui a pouco eu retorno. Então, existe uma interrupção no convívio, porque o reencarnante esquece essa vida no plano espiritual. Mas os que estão lá continuam nos assistindo, continuam vibrando por nós, continuam nos amparando. Eles acompanham a nossa jornada de certa forma. Alienados por espíritos perversos, recebem libertação nas sessões de terapia desobsessiva, nas quais luz o amor durante diálogos de oportunos esclarecimentos. Ela fala aqui, quando há alienados, então pessoas que estão, pelo processo obsessivo, num estado de alienação, já não sabe mais o que acontece com ela, então é um grau de obsessão que leva à subjugação ou até mesmo à possessão num grau mais elevado, mais grave. Nós já falamos sobre isso num outro capítulo, em que a pessoa fica alienada de si mesma, do que está acontecendo, não tem controle sobre si, e esses espíritos controlam. Então, ali há um trabalho, há uma influência espiritual, mas também ela fala do trabalho de libertação nas sessões de terapia desobsessiva. Nós podemos também entender esse trabalho de terapia desobsessiva, né? O trabalho de desobsessão, que ele também é chamado de psicoterapia, mas não é a psicoterapia, não confundi-la com o trabalho que o psicólogo faz. Né? É uma psico no sentido de psiquismo, né? Da alma, uma terapia da alma. Então, é muito pertinente quando Joana faz o uso dessa palavra, terapia desobsessiva, na qual, então, a luz, o amor. Então, ali aparece o amor nos diálogos, para esclarecer, para doutrinar. A gente já usou muito desse termo de doutrinar o espírito. Hoje a gente usa mais a expressão de esclarecer, né? E poder auxiliar tanto o encarnado que está obsidiado, quanto o espírito que está influenciando e obsidiando. Enfermos desencarnados, aferrados aos velhos hábitos, ou padecendo os reflexos das viciações e doenças que lhes consumiram os corpos, são atendidos com bondade e têm iluminada consciência que recupera o discernimento, adquirindo os valores para a vida, para a saúde moral. Então, essas pessoas que doentes, né, elas se desencarnaram e se constituem espíritos que estão ainda adoecidos, presos aos velhos hábitos, padecem muitas vezes os reflexos das viciações e doenças. Então existem espíritos que reclamam sentir dores no corpo, né? E apontam nas regiões em que foram prejudicadas no corpo físico, mas que sentem os reflexos no corpo espiritual. Também ligados a vícios, né, do álcool, das drogas, do cigarro, e eles estão ali necessitados de auxílio. Eles são atendidos com bondade, né, e aos poucos eles vão sendo orientados e têm um entendimento do que estão passando. E
para poder haver uma modificação, uma transformação para valorizar a saúde moral. Repetem-se as advertências carinhosas, os sonhos premonitórios, as admoestações espirituais, emulando ser o equilíbrio e a reconquista da paz. Então, nós vemos que os espíritos nos influenciam, né, muito mais do que nós imaginamos. Já explicaram os espíritos no Livro dos Espíritos, né? E muitos trazem mensagens, falam através de psicografias, mas através dos sonhos também, podem se comunicar conosco e sempre nos estimulando para o equilíbrio, para a reconquista da paz, da nossa tranquilidade, para a nossa consciência. Para tal ministério edificante, a mediunidade é um meio eficaz que propicia o intercâmbio. A gente sabe que a mediunidade, ser médium, é ser uma ponte, um medianeiro, um canal de comunicação, né, do plano físico com o plano espiritual. Não perturba o portador, nem o desgoverna. Isso é interessante ela colocar que a mediunidade, ela propicia esse intercâmbio, mas ela não perturba quem possui a mediunidade. Para a doutrina espírita, todos nós somos médiums. Acontece que alguns são de forma ostensiva. Então, tem a audiência, a vidência, psicofonia e várias outras manifestações. Mas importante que ela falou que não é para nos desgovernar, mas a gente vê muitas vezes que médiuns acabam sofrendo obsessões e, né, passam por situações que o corpo físico reflete aí certo desequilíbrio. Então ela fala: qualquer distúrbio que o médium apresente não resulta, por certo, da faculdade, senão dos compromissos morais negativos que lhe pesam na economia da vida. Então não seria pela mediunidade, que a mediunidade ela é orgânica. Ela vai, sim, quando manifestar, mexer com o nosso sistema nervoso, vai ter algumas reações físicas, né? Mas não quer dizer que ela vai nos causar, né, prejuízo, vai nos causar problemas. O que pode nos levar são os nossos compromissos morais negativos, né? Isso é que vai nos causar certo desequilíbrio na forma como conduzimos a nossa vida. Médium usar em grande quantidade, em toda parte. Sim, não é algo que o Espiritismo inventou. O Espiritismo constatou e compreendeu, né, à luz dos ensinamentos dos Espíritos, eles próprios esclarecendo como se dava esse intercâmbio, como poder desenvolver, como poder desenvolver no sentido ali de compreender e do médium se tornar mais bem capacitado para poder fazer esse trabalho sem tanta interferência de si mesmo, né? E de gerar qualquer distorção na mensagem que chega. Enfim, é todo um processo de educação do médium para que haja um intercâmbio muito melhor, né? Mas há em grande quantidade, em toda parte, em toda época. A mediunidade ela era vista nas comunicações assim de longa data. Então, não é algo que o Espiritismo criou. Disciplinar e conduzir a mediunidade com esforço e abnegação, educando os próprios recursos psíquicos
com vista à dignificação da humanidade, é um dever que aguarda ser atendido. Então, nós precisamos fazer isso. É nosso dever fazer essa educação. Não é educação da mediunidade, é educação do médium. É a educação dos nossos recursos psíquicos, dos nossos pensamentos, o que nós sentimos, como que nós lidamos, o que nós fazemos, educando, tendo por parâmetro, né, os ensinamentos de Jesus, os valores morais, a nobreza do caráter, nós vamos, né, nos tornando pessoas mais equilibradas e podendo fazer essa conexão com a espiritualidade superior. Conduzir aí a nossa mediunidade com a disciplina necessária, com o equilíbrio necessário. Se ainda não fruíste a alegria do intercâmbio consolador com os mortos queridos, que prosseguem vivos, medita, ora e espera. Não permaneças à distância, aguardando um fenômeno especial de privilégio que não mereces. Acerca-te dos compromissos espíritas, engaja-te neles e, próximo ao telefone mediúnico que chama do além-túmulo, atenderás o convite e experimentarás a dita do intercâmbio edificante. Se, no entanto, já o experimentaste em paisagem de luz, esparze essa alegria com os companheiros descrentes e sofridos, preparando-os para o momento ditoso que a todos chegará, hoje, logo depois, ou então bem mais tarde. Então, o que ela nos traz aqui, encerrando esse capítulo, é desse intercâmbio, né, com os mortos, que na verdade seguem sempre, né, seguem vivos, ninguém morreu. Né? Ela orienta que haja meditação, oração e uma espera, porque a comunicação pode vir, né? Pode vir através de um sonho, de uma inspiração, né? Mas assim, se mantenha sempre na busca do equilíbrio, na busca de um estado em que é possível se conectar com a espiritualidade amiga. Cumpra com seus deveres, com seus compromissos. Então, nós temos compromissos na casa espírita, por exemplo. Vamos conduzi-los e ela fala do telefone, que Chico Xavier também falava, que o telefone só toca de lá para cá. Né? Não é eu quero falar com eles e eles têm que estar à minha disposição. Então, os espíritos, quando querem transmitir uma mensagem, eles se aproximam e se comunicam. Então, nós temos que estar ali preparados. Nós somos um instrumento para a espiritualidade trazer essa mensagem. E se ainda, né, não experimentamos, tenhamos essa paciência, que um dia a gente pode receber uma mensagem ou até pode servir aí nesse intercâmbio. Se já experimentamos, então, leve alegria, espalhe essas mensagens de amor, né, para todos aqueles que estão em sofrimento. Então, muitas vezes, quando eu converso com alguém que está pedindo ajuda, ou até no meu trabalho, na psicoterapia, é comum que haja ali uma intuição, né, e que algumas ideias me vêm à mente e são levadas para aquela pessoa que está sendo atendida. Depois eu agradeço, oro e reconheço que muito ali vem no auxílio da espiritualidade para aquelas pessoas que estão em atendimento. E assim se dá com todos nós. Os médicos também trabalham com o auxílio da espiritualidade
os professores, todos aqueles que têm esse papel de educar, de cuidar, de fazer o bem. Então, estaremos sempre amparados nessa espiritualidade amiga. Então, é só perceber que a intuição é algo tão sutil, tão refinado, é uma ideia que vem, que às vezes se confunde com a nossa própria, mas eles estão ali, se comunicando, estão do nosso lado, para que a gente possa espalhar as sementes do amor, para que isso germine em todos os cantos, todas as pessoas. Então, quero agradecer a sua companhia, desejo muita paz e até o nosso próximo encontro.